Olá, pessoal, voltamos! Vamos lá, vamos continuar com essa força que só você tem, você que está aí assistindo essa aula e que com certeza vai passar. Carlos Barbosa com você, Direito Administrativo, a porta da aprovação, com certeza você vai fechar a prova de Direito Administrativo, não é isso? Bom, tema novo, vida nova, vamos começar então a falar de um tema muito interessante, que é o regime jurídico administrativo. E o que a gente vai trabalhar, professor? A gente vai trabalhar conceito de regime jurídico. Tá, isso daqui vale inclusive para outras disciplinas do direito, então para você entender. A gente vai falar dos elementos que fazem parte aí do regime jurídico administrativo e a gente vai falar dos efeitos, como que isso acaba repercutindo na conduta da atividade administrativa, tudo bem? Bom, regime jurídico, pessoal. O que vem a ser regime jurídico? Falar em regime jurídico é você lembrar do seguinte, olha só, a gente tem várias leis, a gente tem várias normas, a gente tem vários artigos, princípios, na é verdade? Muitas normas que se aplicam a todo momento, como se fosse um corpo humano, né? Esse corpo humano que se interage através desses elementos todos. Regime jurídico, então, é o conjunto de normas e princípios que acabam regendo, regulamenta uma determinada matéria do direito. Regime jurídico, quando a gente fala em regime jurídico, a gente fala de um tratamento dado pela lei a uma determinada matéria. Temos lá o regime jurídico de direito do trabalho, temos o regime jurídico penal, temos o regime jurídico trabalhista, temos vários regimes jurídicos, né? São aquelas leis que fazem um tratamento diferenciado para determinada matéria, né? Então você lembra lá do regime jurídico trabalhista, tem as regras do direito do trabalho, né? Então aquilo ali é regime jurídico trabalhista. O nosso tema é o regime jurídico administrativo. E o que vem a ser aí isso? Regime jurídico administrativo, pessoal, é o tratamento dado pela lei à administração pública. É o tratamento dado pelo direito à administração pública no desempenho de sua atividade administrativa visando o interesse público. Lembre-se, a administração ela não pode agir, tá, com autonomia. Ela tem que agir de acordo com o regime jurídico administrativo. E o regime jurídico administrativo sabe da finalidade da administração, sabe para que serve a administração. O regime jurídico fala, a administração serve para sempre alcançar o interesse público, sempre alcançar o bem comum, o interesse da coletividade. Dessa forma, o regime jurídico administrativo dá um tratamento diferenciado para a administração. A administração, então, ela recebe esse tratamento diferenciado justamente e com a finalidade de alcançar o bem comum, o interesse coletivo. Então, olha só, o regime jurídico administrativo ele possui dois elementos importantíssimos. Lembre-se lá. Primeiro elemento, prerrogativas. O poder público, a administração pública recebe da lei vantagens, prerrogativas. Prerrogativas que o particular não possui. Essas prerrogativas são mecanismos que o direito concede à administração pública para implementar o interesse público, para implementar o interesse coletivo. Então, olha só, essas vantagens que a administração pública recebe são vantagens, na verdade, vinculadas à finalidade, que é alcançar o bem comum. Olha um exemplo de vantagem. A administração pública, ela tem o poder de aplicar multas para fazer valer um interesse coletivo, sim ou não? Sim. Imagina só, quando a vigilância sanitária vai em uma determinada padaria, chega lá e vê que está tudo emporcalhado, né? Aquelas padarias, tudo porco, aquela sujeira toda, vem a vigilância sanitária e aplica uma multa. Essa multa é uma ferramenta, uma vantagem, uma prerrogativa que o poder público tem para fazer valer a higiene. Higiene em local público é de interesse coletivo. Tá dando para entender? Então a multa ali é para fazer valer o interesse coletivo, tá? Então aí é o exemplo. Essas prerrogativas, elas são estabelecidas pelo direito. Elas são estabelecidas pelo regime jurídico administrativo. Bom, não só de vantagens a administração pública tem em mãos. A administração pública tem em mãos também sujeições. No exercício das prerrogativas, um segundo elemento o regime jurídico administrativo apresenta. O segundo elemento do regime jurídico administrativo são as sujeições ou limitações aplicáveis à administração. A administração, ela não pode fazer tudo o que ela quiser com as prerrogativas em mãos. Ela tem que respeitar certos limites. Um segundo elemento, então, do regime jurídico administrativo são essas limitações estabelecidas pelo regime jurídico para equilibrar essa situação. Claro, a administração tem as suas vantagens, mas ela também tem que respeitar certos limites. Olha só, vamos dar um exemplo aqui.
A administração pública ela tem uma ferramenta muito interessante em mãos, desapropriação. A administração ela pode desapropriar o imóvel, sim, é uma prerrogativa que ela tem. Mas, quando ela desapropria esse imóvel, ela tem que garantir o quê? A indenização daquele que foi expropriado. Tem que indenizar o expropriado, ou seja, ela tem uma prerrogativa, mas ela tem que respeitar uma sujeição, uma limitação. E nesse caso aqui, a limitação seria a indenização daquele que teve o seu patrimônio expropriado. Isso daí, gente, o regime jurídico ele tenta equilibrar a situação, porque, caso contrário, a administração pública só teria o quê? Vantagens, e isso poderia gerar abusos pelo poder público. Então, o regime jurídico administrativo ele garante aí um equilíbrio. Um segundo exemplo muito interessante é a questão lá da presunção de legitimidade. A administração pública ela tem a presunção de legitimidade. A gente já falou sobre isso, né? Os seus atos eles são considerados verdadeiros até que alguém prove o contrário, não é verdade? Olha só, a administração pública então tem essa ferramenta em mãos. Ela tem a presunção de legalidade, legitimidade dos seus atos. Mas, se alguém provar que esses atos praticados pela administração são atos ilegais ou baseados em fatos inexistentes, essa prerrogativa ela deixa de existir. Ela perde essa prerrogativa. Então, existe uma sujeição e existe uma prerrogativa. Existe uma prerrogativa e existe uma sujeição. E qual é o principal efeito disso tudo? Qual é o principal efeito do regime jurídico administrativo? É que a administração ela age em virtude da supremacia do interesse público sobre o particular. Supremacia do interesse público sobre o particular. O que isso quer dizer? Supremacia do interesse público sobre o particular é esse valor, é esse princípio que fundamenta todo o regime jurídico administrativo. Para que a administração pública alcance esse interesse coletivo, ela não pode ser tratada como se fosse um particular, porque qualquer ação proposta por um particular poderia impedir a administração pública de agir. Bastava a oposição do particular para que a administração pública não conseguisse mais colocar em prática os seus atos administrativos, as suas atividades administrativas para fazer valer o bem comum. O bem comum é o principal objetivo da administração pública e existe também esse valor. Que valor é esse? O valor de que o interesse público é superior, é mais relevante do que o interesse privado. Claro, existe um questionamento muito grande hoje no direito a respeito do conteúdo desse interesse público. Bom, que interesse público é esse que sobressai a outros interesses privados? Mas não seria o interesse público a somatória de interesses privados? Enfim, existe essa discussão, mas para o nosso concurso, para a nossa prova, basta você saber o seguinte: regime jurídico administrativo, palavra-chave, tratamento diferenciado dado pela lei à administração pública, tá? Quais são os elementos? Primeiro, as vantagens. Vantagens que são chamadas de prerrogativas pela doutrina. A doutrina chama essas vantagens concedidas pela lei à administração como prerrogativas, né? Principalmente a professora Maria Silva Zanella de Pietro. Um segundo elemento são as sujeições, são as limitações. Limitações por quê? Porque as prerrogativas elas não podem ser exercidas de forma absoluta. A administração pública ela tem o dever de respeitar certos limites. Limites estabelecidos pela lei, limites estabelecidos pelos princípios. Olha só, é também um limite a submissão da administração pública a certos deveres, a submissão da administração pública a certos valores estabelecidos pelo ordenamento jurídico. Então, essa limitação no exercício das prerrogativas, tá? Essa limitação ela é essencial para o equilíbrio do regime jurídico, fazendo com que a administração pública não tenha só prerrogativas, não possibilitando a administração pública agir com excesso. Esse equilíbrio do regime jurídico administrativo é justamente para garantir que a administração pública haja de forma proporcional e não ultrapasse os limites, tá, no exercício dessas ferramentas. Ferramentas que eu lembro, são ferramentas importantíssimas, porém devem ser equilibradas pelo direito. O direito ele não só dá a ferramenta, mas também estabelece o modo de agir com essas ferramentas em mãos. Tudo bem? Beleza, vamos ver como que esse regime jurídico administrativo cai em prova? Olha só que legal, pessoal. E geralmente cai assim mesmo, olha só. Julgue a seguinte assertiva. As vantagens da administração pública têm fundamento no regime jurídico administrativo. Então, olha só, nessa questão, eles colocaram o termo vantagens, tá? A banca colocou o termo vantagens. Mas poderia cair o quê? Prerrogativas, tá? Benefícios, prerrogativas.
tá? Ou mecanismos, tá? Que tem a administração pública para alcançar o interesse público. E esses mecanismos, esses poderes que a administração pública tem, você também pode lembrar de poderes, os poderes da administração pública têm fundamento, sim, no regime jurídico administrativo. Tá? É diferente do regime jurídico de direito privado ou regime jurídico privado, porque no regime jurídico privado todos são tratados igualmente. Né? Não existe nenhum indivíduo dentro do regime jurídico privado que sobressaia à pretensão de outra pessoa. Todos são tratados iguais dentro do regime jurídico privado. No regime jurídico público, não. Existe uma outra vertente, a vertente da supremacia do interesse público sobre o particular. E todas as normas que são criadas por esse regime jurídico administrativo levam em consideração essa supremacia do interesse público sobre o particular. Então é importante a gente saber que essa questão aqui, ó, as vantagens da administração pública têm fundamento no regime jurídico administrativo, é uma questão para lá de correta, está perfeito. Só lembrando aí, tá, dessa questão do regime jurídico privado e regime jurídico administrativo, por quê? Essas duas acepções, essas duas análises de regime jurídico caem em prova de concurso. Tudo bem? Pessoal, falamos então, né, nessa aula do regime jurídico administrativo e é importante que você saiba desse regime jurídico administrativo, por quê? Porque ele acaba repercutindo em todo, tá, direito administrativo. Todo direito administrativo, ele segue aí a ideia do regime jurídico administrativo, tá? Então, todas as leis, seja licitação, contratos, seja matéria lá relacionada a concurso público, tudo isso se baseia no regime jurídico administrativo. Então, é muito importante que você lembre, regime jurídico administrativo, vantagens e limitações. Tudo bem? Então é isso, continue estudando, continue com essa força que só você tem e tchau, grande abraço!